Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 55 e 56. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 55. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. O Salmo de número 55 pertence ao livro número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor do Salmo 55 é Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central confiança em Deus a respeito da traição de amigos. O contexto teológico e também histórico do Salmo 55 diz assim: o Salmo 55 traz em seu bojo um estado de estresse agudo do rei Davi, que estava sob a pressão de uma traição realizada por alguém muito próximo dele. Talvez a traição aqui mencionada por Davi seja a traição do seu filho, Absalão, que reivindicava o trono de Israel em conjunto com Aitofel, general de confiança, que apoiou Absalão para tomar o trono de Davi. Davi, extremamente cheio de pânico e medo em seu espírito, clamou por ajuda ao Senhor em oração. Este salmo nos ensina que quando estivermos numa situação de pânico, desespero, pressão, medo e num estado de estresse agudo, só existe uma solução: tentar manter a calma e ficar de joelhos para orar em busca da ajuda do Senhor. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, versículo 22. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora para a exegese do Salmo 55, começando pelos 3 primeiros versículos, que diz: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento, e irados mostram, então, o seu rancor. O estado de pânico e medo do salmista é o que está registrado aí nesses 3 versículos. O salmista, diante da aparente força e poder dos inimigos, se perturba em seus pensamentos, numa intensa pressão que gerava nele pânico e medo. O salmista recorre a Deus, pedindo para que a sua oração fosse ouvida e respondida, ou seja, que Deus não viesse a ignorar o seu clamor. Nos versículos 4 ao 8, portanto, mais 5 versículos do Salmo 55, diz: meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. E aí uma pausa, exatamente para meditar sobre este pânico, este medo que o salmista estava a passar. No versículo 8 diz: eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval
e da tempestade. O salmista aqui busca uma inexistente fuga diante dos problemas, que é geralmente o que as pessoas procuram fazer, fugir do problema, usando um ou outro artifício. O salmista manifesta a Deus que está com seu coração palpitante, fora de controle, com um pavor de morte, um medo avassalador, e nessa incessante perturbação busca uma fuga dos problemas que estava a enfrentar. E em sua imaginação traça a estratégia de ser uma pomba que voava para o deserto em busca de um abrigo como local de refúgio. Nada disso resolveria o problema do salmista. E se você está neste momento com pensamentos perturbadores e atordoado, com medo e pânico, este salmo diz: entrega as tuas preocupações ao Senhor em oração. E então aquieta-te, fica calmo, porque o Senhor vai resolver o problema. Na sequência do Salmo 55, versículos 9 a 11, diz: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Há aqui um pedido humano desejado pelo salmista a Deus. Não seria a vontade de Deus, mas um pedido humano de Davi, desejado por Davi a Deus. Esse pedido feito a Deus. O salmista, então, o rei Davi, face à situação que estava a enfrentar, pede que Deus destrua os ímpios e que eles entre si venham a mutuamente se aniquilarem, pois eles fazem rondas para realizarem crimes e maldades, praticam atos de destruição, opressão e fraude. Versículo 12 a 15, no Salmo 55 diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Aqui há uma queixa do salmista pela traição que sofreu de um amigo. O salmista agora lamenta que tenha sido traído por um grande amigo, que compartilhava com ele das alegrias, da comunhão na casa do Senhor. O salmista, como desejo humano, mais uma vez, pede a Deus que faça os seus inimigos descerem vivos à sepultura, pois são extremamente maldosos. Ainda na sequência, no Salmo de número 55, versículos 16 a 21, diz: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. E aí vem uma pausa para meditar sobre estes 4 versículos. E na continuação diz: pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo,
mas são afiadas como punhais. Aqui, o salmista, ele expressa a confiança em Deus. O salmista diz que clama a Deus de dia, de tarde e de noite, e o Senhor lhe concede livramento. Bem como cuida dele, o Senhor cuida dele e lhe guarda de todo e qualquer agravo de seus ofensores. Expressa o salmista que os ímpios não têm temor a Deus e por isso são castigados. O salmista fala que o homem aparentemente pacífico, ocultamente, permeia o ódio contra os seus próprios amigos. Versículo 22 a 23, os últimos dois versículos, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 55. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Aqui há a renovação da confiança em Deus por parte do salmista. O salmista adota um conselho prático, fruto de sua própria experiência, que é a de entregarmos nossas preocupações ao Senhor. E Ele nos susterá e não permitirá que jamais venhamos a cair. O salmista renova a sua confiança em Deus e pede ao Senhor, pela sua vontade humana, que os assassinos e traidores desçam à cova e só vivam pela metade de seus dias. Versículo 22, para encerrarmos este salmo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer-me o simples mortal? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 56, ele pertence ao livro 2 dos 5 livros do Saltério. O autor, rei Davi, classificado como um salmo de lamentação também, e tem como tema central uma oração de confiança em Deus. No contexto teológico do Salmo 56, este salmo expressa uma implacável perseguição que Davi sofria, parecendo aqui estar em pauta a impetuosa perseguição do rei Saul a Davi, que ao fugir desta situação se depara com os filisteus, outro ferrenho inimigo de Davi. O salmista se manifesta muito incomodado com a perseguição permanente que estava a sofrer. Porém, coloca sua confiança em Deus para resolver os inúmeros problemas que estava a enfrentar. Quando nos sentimos inseguros frente aos ataques dos adversários ou aos problemas aparentemente insolúveis, devemos recorrer à segurança da palavra de Deus e a orar sem cessar ao Senhor para que tenhamos alívio e refrigério na alma, no corpo e no espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 56, no versículos 1 ao 2, diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me
arrogantemente, o salmista clama por misericórdia. O salmista clama por misericórdia ao Senhor, pois estava sendo pressionado e oprimido de forma permanente pelos seus ofensores de forma arrogante. Na sequência do Salmo 56, versículos 3 e 4, diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? A confiança do salmista em Deus é o que está nesses dois versículos. Se o medo viesse sobre a alma do salmista, este declarou que confiará sempre no Senhor. E assim tem que ser conosco, da mesma forma. Pois ele louva a palavra do Senhor e minimiza as consequências prejudiciais que um simples mortal pode lhe causar. Versículos 5 ao 7 do Salmo 56 diz: O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? A tua ira, ó Deus, derruba as nações. Os maldosos planos dos ímpios. Foi o que o salmista registrou nestes 3 versículos. O salmista diz que os seus ofensores distorcem a sua palavra e que estão sempre tentando prejudicá-lo, inclusive tramando a sua morte. Na sequência, o salmista indaga se Deus deixará os ímpios na impunidade e pede para o Senhor acabar com as nações ímpias. Versículos 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Aqui há uma renovação do salmista da confiança em Deus. O salmista acredita que por Deus estar ao seu lado, lhe consolando e protegendo de seus ofensores, estes retrocederão de seus intentos. E novamente declara o salmista que confiará sempre no Senhor, pois ele louva a palavra do Senhor e minimiza as consequências prejudiciais que um simples mortal pode lhe causar. Versículo 12 ao 13 do Salmo 56 diz: Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. O salmista então anuncia aqui os seus votos a Deus. O salmista diz que cumprirá os votos que fez a Deus e apresentará ofertas de gratidão. Por Deus ter lhe livrado da morte e de tropeçar em sua caminhada de comunhão com o Senhor, sempre debaixo da luz do Senhor, que ilumina todo ser humano. No nosso próximo estudo, nós vamos então estudar os Salmos de número 57 e o de número 58. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia dos Salmos. Isto, se Deus permitir.